inclusive com denúncias por pastores dessa igreja, que eram ombreados com Ailton José Alves, e o denunciou por comandar um esquema de rachadinha dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus com os parlamentares do Projeto Cidadania. Então, tudo isso eu entreguei à senhora Rede Globo e eles não denunciaram. Mas, irmão Josué, é um escândalo, não é não? Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. O que eu vou dizer agora, talvez você até discorde um pouco ou ache que é exagero meu, mas não é não. É a mais pura e cristalina verdade. Ora, para isso eu queria ler aqui, primeiramente, eu disse que ia dar uma notícia aqui, e a notícia eu vou dar agora, tá certo? Veja só, irmãos, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Quem exerce uma atividade, principalmente de liderança na casa de Deus, ele é observado, ele é olhado, para ver se o que ele fala, o que ele prega, está em conformidade com a palavra de Deus, e se o que ele faz, as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas, a sua maneira de lidar está de acordo com a palavra de Deus, que pode ou não autenticar o que ele fala na igreja. Agora, existe muita gente hoje que são verdadeiros artistas. Existe muita gente que age com total dissimulação. Ou seja, prega o que não vive, aconselha fazer o que não faz, diz uma coisa e faz outra totalmente diferente, compreendeu? Não são assim os homens de Deus. Essa mulher era uma mulher rica, e quando Eliseu passava para Sunem, essa localidade, ela começou a observar Eliseu. Não sei quantas vezes Eliseu tinha passado lá, mas ela observou, e a Bíblia diz que ela era rica, e chamou Eliseu para comer pão todas as vezes que passava por lá, pela casa dela. E ela, por certo, observava o comportamento, observava a maneira de falar, a maneira de se conduzir, a maneira de tratar. E ela viu que Eliseu era um santo homem de Deus e recomendou ao seu marido. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Amados irmãos, quando Josué Augusto observou, e olha que eu tinha a diretoria da igreja, a presidência da igreja, em alta conta. Quantas vezes no trabalho, na rua, alguns colegas criticavam a direção da igreja, e eu os aconselhava a não fazer aquilo, porque eles estavam falando de homens dedicados que, na verdade, eram santos homens de Deus. Não era o que eles falavam. Eu defendia isso, não foi uma nem duas vezes. Mas, irmãos, a partir de 2016, eu vou já dizer aqui a notícia, tá certo? Mas vejam, a partir de 2016, 2015, aliás, efetivamente, quando eu comecei a observar, eu fui levado para perto ali do Templo Central, da Avenida Cruz Cabugá, tá certo? E comecei a conviver, embora não uma convivência de um relacionamento, vamos dizer assim, muito próximo, eu digo de amizade, de conversas, mas uma relação profissional,
e até cristã. Estava em contato com as pessoas todos os dias. Até que eu fui levado a conhecer os trâmites das coisas dentro do templo central, as tratativas. Culminando com a conclusão que o que Ailton José Alves com os seus diretores falavam, pregavam no púlpito, não tinha nada, absolutamente nada a ver com o comportamento deles e com a maneira como eles se conduziam diante das várias oportunidades que a vida lhes proporcionava. Então, dito isto, culminou com uma denúncia minha, não é? No Ministério Público, quando eu fui muito criticado. Vejam só o que eu vou dizer a vocês. Eu fui muito criticado, assim aconselhado, olha, o homem é homem de Deus, não denuncia, Deus vai requerer para você de você. Lembre-se de Davi com Saul, Davi não ousou tocar no ungido do Senhor. E eu, quando uma pessoa me deu esse versículo, eu dei para ele Ezequiel capítulo 34, porque a Bíblia não tem meias palavras. Tal foi a minha segurança e a minha decisão, que para mim, no início foi muito difícil, mas a convicção era plena, que eu tinha que fazer alguma coisa para deter aquelas vamos dizer assim, aquelas ilicitudes, aquelas dissimulações, aquelas hipocrisias dentro da casa de Deus. Porque e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E eu cheguei, já que eu observei o estatuto da igreja, a conduta dos pastores, do ministério, observei o que eles pregavam, o que eles falavam, o que eles faziam, e eu observei fisicamente, tive a oportunidade de tratar com eles, e fui levado a conhecer a verdadeira personalidade cristã desses homens que não seguem a piedade, a fidelidade, o amor e aquilo que Paulo tanto recomendou aos pastores e presbíteros. Pois bem, cheguei no Ministério Público, quero fazer uma denúncia muito grave. De que? Desvio de conduta e finalidade. E fiz a denúncia. E Ailton José Alves, Isaac Silva, Aimee, outros pastores foram chamados a depor no Ministério Público, compreendeu? Em função dessa denúncia minha, onde eu anexei provas materiais, textos, filmes, retratos de ilicitudes, ou seja, politicagem, desobediência à legislação, transgressão do Código Eleitoral, do Código Civil, do Estatuto da Igreja. Eu digo, olha, se eles estão assim, eu comecei observando como a mulher sunamita e vi que eles não eram homens de Deus e, portanto, não deveriam ser tratados como tal. E a minha atitude foi até para que eles reparassem as suas rotas, porque do jeito que estavam enganando-se a si mesmo. Então, isso que eu fiz no Ministério Público foi uma oportunidade para que eles se corrigissem. Pois bem, tal qual não foi a minha surpresa. Mentiram no Ministério Público desavergonhadamente. Ailton José Alves e Isaac Pedro da Silva mentiram. E o testemunho, as declarações dele estão aí nas mídias sociais. Eu tenho comigo a totalidade desse depoimento e eles mentiram. Já publiquei aqui. Pois bem, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, na minha mente. Como pode? Esses homens estão enganando a igreja, estão se enganando. Tá certo? O que foi que eu fiz? Vou fazer tudo para deter essa conduta desviada, esse desvio de conduta e finalidade dentro da igreja de Deus. Observando como a mulher sunamita, que disse que Eliseu era um santo homem de Deus, de santo,
esses homens não tinham nada. E de Deus, pior ainda. Eu disse, eu tenho que fazer. Porque essa igreja está caminhando para o céu. E desse jeito que eles estão fora do caminho, pensando que estão indo para o céu e vão para o inferno. E eu vou, com a minha atitude, abrir os olhos dele para que eles ajustem os passos. Denunciei no Ministério Público. Mentiram. E depois o processo veio para mim. E eu disse, e agora? Vai ficar nisso? Até me aquietei um pouco. Sabe o que foi que eu fiz? Levei eu, Josué Augusto da Silva. Fiz o vídeo, publiquei na internet. A internet é para todo mundo. Mas eu digo, eles vão ser impactados. O povo vai ser impactado. Porque a igreja não é lugar de pecadores. Pregam tanta santidade. Então, eu disse o seguinte. Ora, uma coisa é eu admitir que sou pecador, que sou homem falho. É eu admitir meus erros. É eu confessar as minhas culpas. É eu manter uma atitude igual aquele centurião de Cafarnaum. Lembra-se, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Que humildade, Jesus se agradou tanto. Mas eu em cima do púlpito, porque você vai para o inferno, porque eles são podres, porque são nojentos, porque são filhos do diabo. E eles cometendo o engano dentro da casa de Deus, fiz um vídeo, botei tudo na internet. E disse, fui chamado, fui disciplinado, eu disse ainda é muito pouco. Peguei todo o material, a denúncia no Ministério Público, as minhas declarações, isso aqui eu vou dizer agora, você não sabe, não sabia. Peguei tudo, botei num CD, lacrei e eu, Josué Augusto, fui para a Rede Globo de televisão e entreguei. E disse, olha, esse procedimento errado, esse procedimento transgressor está ocorrendo dentro da igreja pela direção e diretoria da igreja. É mesmo, seu Josué? Disse é, mas não ficou só por aí. Peguei esses mesmos documentos e liguei para o Jornal Diário de Pernambuco, que foi para ocasionar, impactar mesmo. Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio. O Diário de Pernambuco disse, senhor Josué, faça o seguinte, eu tenho interesse nessa notícia, deixa só com a gente, porque a gente vai investigar e vai denunciar. Foi isso que eles disseram. Mas vamos voltar para a Rede Globo. Eu pessoalmente levei todo o pacote. Falei com a jornalista Marjorie, que era a chefe de jornalismo da Rede Globo. Entreguei lá na portaria, em mãos, para passar para ela. Ela estava em uma reunião. Falei com ela umas 3 ou 4 vezes por telefone. Ela botou um jornalista para falar comigo e acompanhar o caso. O jornalista ligou para o Ministério Público e se inteirou desse processo. Tá certo? E ficou em stand-by. E eu deixei, não liguei mais. 6 meses depois, Josué Augusto é convocado pela Polícia Federal para depor. Eu fui. Quando eu cheguei lá na Polícia Federal para depor, não tinha levado testemunhas para o Ministério Público, pensando que ninguém tinha coragem, sozinho naquela época, né? Mas na Polícia Federal eu levei 7 testemunhas, com CPF, identidade, endereço, e eu tenho até hoje esses testemunhos, onde eles confirmaram todos os relatos que eu fiz. Inclusive, nesses relatos está o relato do presbítero Giovanni Cardoso. Irmãos, dado esse depoimento à Polícia Federal, eu mais uma vez peguei os depoimentos, peguei todo o processo, as provas e fui para a jornalista Marjorie e disse, olha aqui agora as verdades, vocês têm que denunciar, porque nós temos que frear, parar esta conduta delitiva dentro da Igreja Assembleia de Deus, que usa o povo como curral eleitoral. E mais uma vez entreguei tudo lá. Ela ligou para o delegado da Polícia Federal, confirmou tudo, a senhora Marjorie,
indicou um jornalista para acompanhar. Ele falou comigo, disse que havia falado com o delegado e que ia acompanhar o caso. Tá certo? Então, até hoje não denunciaram. Estranho eu, porque, como eu falei aqui no vídeo anterior, o pastor Daniel, esse de Campina Grande que renunciou, por causa daquele momento de emoção lá em Abreu e Lima, isso com menos de 15 dias saiu na televisão um depoimento simples daquele, simples em relação ao cometimento das ilicitudes por essa atual administração da IEADPE. Saiu na televisão. Publicamos aí nas redes sociais. Mas essa conduta delitiva da administração da Igreja Assembleia de Deus, com depoimentos, vou repetir mais uma vez, na Polícia Federal, na Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado, no Ministério Público Eleitoral, processados pela Justiça Comum, pela Justiça Criminal, compreendeu? Inclusive com denúncias por pastores dessa igreja, que eram ombreados com Ailton José Alves, e o denunciou por comandar um esquema de rachadinha dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus com os parlamentares do Projeto Cidadania. Então, tudo isso eu entreguei à senhora Rede Globo e eles não denunciaram. Mas, irmão Josué, é um escândalo, não é não. Não é não. Porque o apóstolo São Paulo disse que a vida dele deveria ser uma carta aberta, lida por todos. E eu achei interessante um comentário do irmão, e eu comungo dessa mesma filosofia, que se eu não posso, dentro da igreja, externar o que eu faço, porque vai causar escândalo, como é que eu vou para o céu? Como é que eu vou pleitear o céu? Me esconder? Ou pensar que o céu é depósito de quê? De lixo, de pecado? De ilicitudes, desvios de conduta? Eis aí o engano. Então, quando eu solicitei aqui que essas denúncias fizessem-se chegar até o pastor Silas Malafaia, não era para pedir ajuda a ele, como muitas pessoas pensavam, ou pensaram. É porque o pastor Silas Malafaia, e teve pessoas que até entrou no canal e falou contra ele, não interessa. O que queremos é publicidade, o que queremos é frear, é deter essa conduta delitiva. O pastor Silas Malafaia tem um alcance midiático fora do comum. E o que ele fala é comentado nas rádios, nos jornais, em canais de youtubers, Facebook. Então é isso que a gente quer, porque é impossível essa administração continuar com tanta ação delituosa, delitiva dentro da Igreja Assembleia de Deus, como coisa que não acontecesse nada. O pastor Daniel, de Campina Grande, por causa daquele discurso, que foi um verdadeiro discurso, não foi pregação de mensagem, lá em Abreu e Lima, ele como pastor presidente da Assembleia de Deus de Campina Grande, reconheceu e logo abriu mão para parar esse escândalo, esse abuso, esse absurdo dentro da Igreja Assembleia de Deus de Campina Grande. E o interessante é que ele diz, eu vou repetir, pedindo perdão a todo mundo. E disse, assim devem proceder aqueles que caminham para o céu. Mas o Ailton José Alves, com sua diretoria, apesar de dizer ele aí na pregação que vai empurrar o povo dentro do céu, desse jeito que ele procede e que as pessoas aceitam e o têm em alta conta, mesmo sabendo dessa conduta desviada de Ailton José Alves, você sabe qual é o céu que ele vai chegar? Nenhum. E muito menos empurrar o povo dentro dos céus. Daí eu quero justificar a razão pela qual, não sei nem se o pastor Silas Malafaia já recebeu esse vídeo. Algumas pessoas disseram que já havia mandado, né, me garantiram que mandaram para as redes sociais, mas ele, por certo, resolveu não falar. Então, não é ajuda, não é nada. Você não prega o evangelho que é boa nova? Como é que você quer que o pecado, a ilicitude, o desvio de conduta, os erros, os enganos,
os absurdos, que eu não vou enumerá-los aqui agora, continuem guardados dentro da casa de Deus. É para quê? É para a segunda volta de Jesus, é? Para tratar quando Jesus voltar, não vai dar tempo para nada. Então, ou você encara, porque vai cometer escândalo na sociedade? Não, o escândalo maior foi o Filho de Deus, o santo, o irrepreensível, aquele que nunca teve pecado, porque maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e ele foi pendurado lá em Jerusalém por nossos pecados. Sem pecado se fez pecado por nós. Mas esses homens iníquos, perversos, transgressores da lei de Deus e da lei dos homens, deve sim ser denunciados. Que Deus em Cristo a todos abençoe.